Agora, Camille, seja bem-vinda, bom trabalho. Obrigada. Bom dia, pessoal. É uma imensa satisfação estar aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre o método sensação. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do próprio Sankaran. Sankaran, ele nasceu em berço homeopático. Por que eu digo isso? O pai dele já era um homeopata, um grande homeopata, muito experiente, muito atuante, muito dedicado. E o que acontecia? O pai do Sankaran trazia para casa os casos a serem repertorizados. E o menino Sankaran, ao invés de estar jogando bola, empinando pipa, tomando banho de lama, ele ajudava o seu pai a fazer essas repertorizações matemáticas. Então, sendo assim, desde pequeno, desde muito pequeno, ele teve contato com a homeopatia, com os remédios homeopáticos, com as rúbricas homeopáticas, e ele foi criando uma intimidade com a homeopatia desde muito cedo. Quando ele foi estudar a homeopatia, ele teve uma facilidade de absorver esse conhecimento. Então, ele estando formado e tendo aquilo como quase parte do sangue dele, porque ele tinha isso desde criança, ele quis dar um passo além, porque o aprendizado da homeopatia clássica foi facilmente adquirido. Então, no início da sua prática, ele percebeu que, em algumas vezes, a repertorização matemática e a confirmação na matéria médica era suficiente para ele chegar a uma boa conclusão e para ele passar uma medicação com segurança para o cliente dele, para o paciente dele. E essa medicação trazia um excelente resultado. Porém, isso não acontecia em todos os casos. Em alguns casos, ficavam dúvidas. E ele quis desenvolver algum meio que ele pudesse minimizar essas dúvidas, né? Ele observou que o seu pai, quando reunia alguns colegas homeopatas, todos homeopatas muito experientes, eles estudavam juntos um caso, e, ao final desse caso, cada um tinha uma resposta diferente. Apesar de serem todos bem preparados, mas cada um tinha uma conclusão. Então, ele observou que ele gostaria de contribuir para minimizar essas dúvidas na conclusão. Ele observou que, em outras ciências, existe a classificação das informações. As informações são categorizadas por grupo, subgrupo e os seus detalhes, o que facilita o mapeamento das informações. Porém, na homeopatia, não. Nós não temos a classificação das informações. A maioria das informações que nós temos são detalhes, e às vezes são detalhes micros, e são detalhes soltos, são detalhes aleatórios, não menos importantes, mas elas não dão uma figura maior. Elas não têm um mapeamento, uma categorização. Por exemplo, se eu disser para vocês, vamos adivinhar uma coisa. Pode ser qualquer tipo de coisa. E eu disser, as informações que nós temos são: é grande, é preto e se movimenta. O que poderia ser? Uns poderiam dizer, eu acho que é um elefante. Um outro poderia dizer, eu acho que é uma nuvem negra. E uma terceira pessoa diria, não, é um motor. Porque pode ser qualquer coisa. Nós não temos ideia da figura maior. Então, nesse sentido, ele começou a categorizar as informações, a classificar as informações em homeopatia. E ele começou classificando os estados por grau de desespero, ritmo,
e velocidade, no que ele chamou esses estados de miasmas, que são 10. O agudo, tifoide, a psora, o tineídeo, o malárico, a cicose, o câncer, o tuberculinismo, a lepra e a sífilis. Tirando o agudo e o tifoide, que são de situações não fixas, a partir da psora, eles são gradativos. Se a gente for descendo nessa linha psórico, tineídeo para baixo, o grau de desespero vai aumentando. A visão de Sankaran sobre os miasmas é que eles são a forma de a pessoa lidar com a doença, com a vida, a forma com que ele reage com os acontecimentos, a forma que ele enxerga e reage aos acontecimentos, né? Se a gente lembrar, no consultório, às vezes a gente recebe aquela pessoa super acelerada, que chega e fala rápido, desesperado sobre a sua condição, que às vezes nem é tão grave. Fala, e te manda mensagem o tempo todo, e no menor acontecimento já está te ligando, desesperado. Enquanto que também tem aquele que chega muito tranquilo, muito calmo, fala devagar. Às vezes até tem uma condição mais grave, mas ele é bem tranquilo. Inclusive, às vezes ele demora para comprar o remédio. Às vezes ele chega a vir na próxima consulta. Eu comprei o remédio na semana passada, então não sei quanto nós vamos saber se eu melhorei ou não. É sobre esse ritmo e grau de desespero e velocidade que o Sankaran classificou esses miasmas. Tá? Aqui eu queria fazer um parênteses, porque a gente fala em miasma, e a gente lembra dos miasmas de Hahnemann, e traz aquela confusão, né? Mas como assim miasma? E são 10, e os miasmas de Hahnemann são 3 principais, depois mais 2 adicionais. Eu só queria deixar claro que toda essa teoria de Sankaran, ela é complementar a todas as leis da homeopatia clássica. Em nenhum momento ela contradiz as leis da homeopatia clássica. Ela aceita por completo e para oferecer uma visão mais profunda, então vieram essas classificações. Esses miasmas e tudo o que ele classificou foi com base na matéria médica e nas centenas de casos que ele teve com sucesso nos seus pacientes. Então, não foi também uma busca aleatória, não é uma teoria, é uma observação de todas as informações que ele juntou. E a teoria de Sankaran trabalha muito bem com a homeopatia clássica, né, que é a fundamental para a gente exercer a homeopatia. Pois bem, a partir daí, então, ele observou que a maioria dos remédios são classificados em 3 grandes reinos da natureza, que são o reino mineral, vegetal e animal. Ele observou, nas suas centenas de casos, que, amplamente falando, o reino mineral se preocupa com a estrutura, o reino vegetal sobre sensibilidade e o reino animal sobre sobrevivência. Isso, em linhas bem gerais, eu vou entrar um pouco no mérito de cada um. Sobre os minerais. Os minerais, nós temos toda a possibilidade da tabela periódica. Então, aqui é uma questão de estrutura. O indivíduo que precisa de um remédio mineral, ele tem a sensação de precisar de estrutura, de estar completo ou incompleto, de estar faltando uma estrutura ou ele está perdendo estrutura. E essa estrutura pode ser em termos
da sua vida profissional, pode ser em termos de relacionamento e sobre sua performance na vida. Então, aqui nós temos na tabela periódica alguns que são os próprios metais, né? Metais em si, que são o áureo, a silícia, o arsênico, a platina, o paládio, que estão mais preocupados com a estrutura em termos da performance. E aí nós temos os sais, o natro muriático, a calcária fluórica, o cálio fosfórico, a calcária carbônica, que estão mais preocupados com a sua estrutura em termos de relacionamentos. E aqui, uma outra coisa que é muito importante a gente observar é que a tabela periódica, ela tem 7 linhas, né? Ela começa aqui na linha do hidrogênio. Onde é que está meu ponto? Começa ali na linha do hidrogênio e ela vai descendo até o frâncio. São 7 linhas e 18 colunas. Aí a gente tem os actinídeos e nantanídeos, que fazem parte da 6ª e 7ª colunas. Ele observou que a primeira linha, cada linha, ela estava ligada com um tema, uma estrutura ligada a uma idade interior e a um tema. Então, a primeira linha, ela é ligada com a idade da concepção e o tema de existência. Segunda linha é gestação e nascimento, individualidade. A terceira linha é infância e ligada com identidade. A 4ª linha é vida adulta, ligada com segurança. A 5ª linha, maturidade, performance. 6ª linha, velhice e responsabilidade. E 7ª linha, morte ou desintegração. Ou seja, quando a gente identifica que o cliente precisa de um remédio mineral porque ele tem questões de estrutura, a gente vai precisar identificar em que temas estão essas necessidades de estrutura. E a gente vai, então, identificar as linhas. E essa linha é o que nos liga com a sensação. A sensação no mineral é encontrada dessa forma. E os miasmas, eles correspondem às colunas. Eu vou explicar. Sankaran observou com uma certa facilidade que, de acordo com o número atômico, que começa com 1 lá no hidrogênio e vai aumentando à medida que vão passando essas colunas, tanto da esquerda para a direita, né? E também de cima para baixo, esse número atômico vai aumentando, chegando a 118 aqui no último elemento. Conforme aumenta o número atômico, aumenta também o grau de desespero, ou seja, o miasma vai mais para baixo na linha da graduação. Vai do agudo para o sifilítico, certo? Então, tanto no sentido da esquerda para a direita, quanto de cima para baixo, o miasma vai aumentando o seu grau de desespero. Então, nos minerais, encontrando o tema através das linhas, e encontrando o miasma através das colunas, nós obtemos o remédio. Se vocês forem estudar isso aqui, se preparem para se apaixonar pela química, porque é muito bonito, faz muito sentido, tem sincronia, tem harmonia. Eu era uma pessoa que, na escola, eu detestava química, achava chata, achava difícil. E, através da homeopatia, eu aprendi a beleza da química. Porque daí ela começou a fazer sentido para mim. Numa linha mais energética, mais ligada com a sensação, eu entendi a química. Demorei tudo isso da minha vida, mas me entendi e sou apaixonada pelos minerais em homeopatia. Agora, a gente falando um pouquinho sobre os animais. Os animais, foi um pouco mais fácil definir essa classificação,
porque ela já existe, né, as famílias de animais. Em homeopatia, a gente tem as seguintes famílias: as aves, os insetos, os aracnídeos, os mamíferos, os répteis e os moluscos. Quase todos os remédios homeopáticos de animais estão englobados dentro dessas famílias aqui. A gente percebe que na classificação dessas famílias, tanto na natureza, quanto isso se confirmou nas famílias de remédios homeopáticos de animais, que as características comuns dentre essas famílias são na defesa, no ataque, na forma de se alimentar, na forma de se reproduzir e na forma de conviver. Então, por exemplo, se a gente pegar um molusco, como nós temos, no caso, a sépia, um medicamento dos moluscos bem conhecido nosso. O que é um molusco na natureza? Ele é um bichinho do mar, pequenininho, que tem o corpo super frágil, envolto numa casca, né, numa concha. Muitas vezes essa concha não é externa, ela pode ser interna, como no caso da sépia. Mas qual é a sensação que eles vivem? Eles precisam sair da concha ou do seu esconderijo, como no caso da sépia, que não tem a concha externa, ela se esconde no meio dos corais e das pedras. Eles precisam sair dali para se alimentar. Quando eles saem, como eles têm o corpo muito frágil e eles são muito pequenininhos, eles têm aquela sensação de que o mundo é muito grande, muito perigoso. E na primeira ameaça, eles correm de volta para a sua concha. E ali eles se escondem e se sentem protegidos. E ali a gente vê aquele momento de indiferença da sépia. Não, eu estou aqui quietinha, escondida, ninguém me vê, não quero falar com ninguém, e aqui eu estou nesse momento para me proteger. Porém, ele não pode ficar ali muito tempo, porque ele vai se sentir sufocado. Ele precisa sair para respirar e para se alimentar. Então, esse movimento do molusco é exatamente o que a gente vê no nosso cliente que precisa de um remédio de molusco. É muito bonito de se ver. Eu confesso que, quando eu toco a sensação, quando eu vejo o cliente falando da sensação, e eu identifico a família, eu tenho um certo movimento no meu estômago, que eu não sei se são borboletas ou fogos de artifício, mas é uma coisa parecida com isso. Aí a gente vem para os vegetais. Nos vegetais, pairou uma dúvida, porque se os vegetais são uma questão de sensibilidade, será que as famílias botânicas fazem sentido nessa classificação? Porque se a gente pega, por exemplo, uma família como a Ranunculácea, a gente tem remédios tão diferentes como acônitum, pulsatila, staphylos agria. O que a gente vê em comum entre esses remédios? O acônitum, com aquele medo da morte intenso. A pulsatila meiga e chorosa. E a staphylos agria indignada, mas ali, quieta, tentando controlar. São mais semelhanças ou diferenças? Depois de muito pensar, Sankara chegou a uma conclusão que se no reino vegetal é uma questão de sensibilidade, então em cada família botânica deve haver um tipo de sensibilidade diferente. Sensibilidade essa que vai aparecer nos tipos de dores, nas sensações nas dores, na esfera mental e emocional, ligando tudo isso ao tema central. Ok, então isso faz sentido. Mas e aquelas diferenças? Como é que a gente explica as diferenças entre esses remédios tão aparentemente diferentes? Isso se deve aos miasmas, porque eles têm a mesma sensação, mas uma forma diferente de reagir frente a essas sensações.
dependendo do grau de desespero, ritmo e velocidade de cada pessoa. Então, nós temos, por exemplo, a família ranunculácea, que tem irritabilidade, choque, nervos à flor da pele, pontadas. Nós temos o acônito no miasma agudo, a pulsatila no miasma psicótico, tentando ocultar essa irritabilidade, e a estafiságrea no miasma cancerínico, tentando controlar a irritabilidade, sentindo isso mais a nível corporal, né, muito psicossomático. Ou seja, nós temos sensação mais miasma, encontramos o remédio. A sensação, então, o que é essa sensação? Ela é a experiência subjetiva da pessoa. Como ela percebe a realidade, é parte da sua ilusão. E ela expressa através de expressões estranhas, raras, peculiares, além da experiência humana. Ela está intimamente ligada com a experiência de algo da natureza. A gente vê a natureza se manifestando naquele indivíduo. A sensação é a conexão entre mente e corpo, é a expressão desse distúrbio. Os 7 níveis de experiência. Inicialmente, Sankaran achava que o distúrbio era a ilusão distorcida da pessoa, né? A forma distorcida dela enxergar o mundo. Porém, depois desse estudo, ele chegou que existem 7 níveis de experiência. E que o nível da ilusão é o 4º, e o nível da sensação ele é um pouco mais profundo. Ele é o 5º nível. Então, a ilusão é só uma parte dessa experiência. E quando nós chegamos na sensação, nós temos informações mais profundas e mais precisas do nosso cliente. Por isso, a tomada de caso, ela precisa ser mais profunda e direcionada da forma adequada. Então, agora eu vou contar rapidamente uma outra historinha para vocês, para a gente finalizar. Eu estudei homeopatia na Homeobras e me apaixonei pela homeopatia, pela sua profundidade, pelo que ela pode transformar na vida de uma pessoa, né? Então, depois que eu me formei, eu continuei lendo e estudando outros autores. E quando eu cheguei em Sankaran, aquilo ressoou como muita harmonia no meu coração, fez muito sentido para mim. Eu estudei os livros dele, li as obras dele que eu tinha acesso naquele momento. E, nesse momento, eu recebi um menino no meu consultório de 11 anos, que veio com a sua mãe, um menininho miudinho, loirinho, meio ranzinza, que veio com a queixa de déficit de atenção e hiperatividade. A mãe me relatou que ele tinha muita dificuldade nos estudos, que ele tinha dificuldade de se concentrar, que ele achava a escola toda muito chata, não tinha interesse nenhum pelos estudos, ele não tinha motivação para estudar. Então, depois de conversar com a mãe, eu fui conversar com o menino. E eu gosto muito de que a criança se expresse através dos desenhos. Então, eu pedi para ele, tu faz um desenho para mim? E ele falou, não. E eu insisti. Falei assim, não, pode ser qualquer coisa, desenho que vier na sua cabeça. Aí ele falou assim, minha cabeça não funciona assim. Falei, como funciona a sua cabeça? Quando eu penso uma coisa, logo ela se transforma numa meleca viva e ela se desfaz e já aparece outra coisa. É como se eu tivesse um controle remoto na mão e eu estivesse mudando a tela dessa TV a cada segundo. Então, logo em seguida, eu não consigo mais lembrar daquela imagem que eu estava pensando. Eu fiquei estarrecida, né? Falei, isso é raro, peculiar, estranho e não humano. Aí eu falei assim, eu vou aplicar aquela teoria do Sankaran aqui. Vamos ver o que dá.
Segui na tomada de casa, na linha que eu tinha lido. Eu sabia aquilo só na teoria. E eu fui seguindo, fui conversando com ele. Me conta dos teus sintomas. E ele me relatou que ele tinha uma dor de cabeça. Aí eu falei, me conta dessa dor de cabeça. Daí ele falou assim, é como se um martelo batesse na minha cabeça e ficasse. Aí eu me sinto pesado, eu tenho vontade de ficar só no sofá, porque parece que está o mundo inteiro em cima de mim. Ok, me conta mais. Me conta da escola, como é que tu fica na escola. Que matéria que é mais chata, que tu menos gosta? O que eu menos gosto é de matemática. Falei, como é que tu se sente na aula de matemática? Eu me sinto um tédio sem fim. E eu sinto como se aquele lugar fosse pequeno e apertado e eu não conseguisse me mover. Tudo isso era muito peculiar, né? E ele era muito difícil de tomar as informações dele. Ele tinha uma tentativa de ocultar aquelas informações, que era a maneira dele de lidar com isso. Então, aqui eu estou contando só resumidamente para vocês, tá? Mas aí, o que eu analisei dessas informações? Tinha algo no ambiente que o afetava e o fazia se sentir mal. Ele tinha sensações de algo empurrando a cabeça para baixo, de se sentir pesado e de se sentir em um lugar pequeno. Eu perguntei também o que ele gostava de fazer. Aí os olhinhos dele brilharam. Eu gosto de jogar no celular. Falei, quando tu está jogando no celular, como é que tu te sente? E ele disse, eu me sinto ali, parece que tem um espaço infinito. Opa! Tudo bem aí? A cadeira cedeu. Então, ele relatou que ele se sentia num lugar infinito. E que esse lugar era um espaço infinito e era como um vácuo. Eu falei, me fala mais, me explica como é esse vácuo. Ele falou, é como se fosse no espaço, sem estrelas e sem planetas. Ou seja, uma sensação de estar flutuando, né? Então, o que ele desejava era espaço infinito e flutuar. E ele se sentia dessa forma. E como ele lida com isso? Tentando ocultar das pessoas. A conclusão. Se é algo no ambiente que o afeta, então isso não é uma questão nem de estrutura e nem de sobrevivência, mas sim de sensibilidade. Então, nós temos o reino vegetal. No reino vegetal, nós temos uma família que tem as sensações de estar comprimido, pesado, pressionado, confinado, fechado, trancado em um lugar. E ela tem na sensação oposta, leveza, voando, flutuando. E nós temos que esse miasma que quer ocultar das pessoas é o miasma psicótico. Então, isso nos leva, nós temos reino, sub-reino, miasma. Chegamos ao remédio, cannabis indica. Aqui aconteceu um segundo problema, né? Ok, agora como é que eu consigo esse remédio? A gente sabe que é um remédio meio difícil de conseguir, mas como eu tinha segurança do que eu estava fazendo, eu briguei por ele. Conversei com a farmácia, eles fizeram objeção, eu falei, confia em mim, esse menino precisa e tem que ser esse remédio. E a farmácia, então, aceitou o meu pedido e conseguiu o remédio para esse menino. E ele teve uma melhora marcante. Ele conseguiu se livrar da Ritalina, ele conseguiu se dedicar aos estudos, ter interesse, ter foco. E teve uma mudança de vida muito importante. Aqui eu tenho um trecho do relato da mãe. Aos 11 anos, eu e meu filho conhecemos
a Camille e o método homeopático, o qual mudou a nossa vida. Após alguns meses, fomos percebendo evolução, estava mais motivado, passou a se expressar com naturalidade, conseguia manter o foco e a atenção, e na escola passou a ter um bom desenvolvimento. Posso dizer e confirmar que a homeopatia fez toda a diferença na vida do meu filho. Agradeço muito ter conhecido a homeopatia. É isso que a gente busca, né, gente? Nesse momento, eu resolvi ir para a Índia e fazer a especialização completa na Clínica Escola do Sankaran, na The Other Song. Então, no ano de 2018, no primeiro semestre, eu passei 6 meses na Índia estudando o método sensação. Quando eu retornei, eu comecei a aplicar na grande maioria dos meus clientes o método e o meu trabalho deu um salto. Eu percebi que eu conseguia fazer as prescrições com muito mais precisão e que eu conseguia concluir os casos bem mais rapidamente. Então, eu tenho muito agradecimento ao que o método sensação trouxe para a minha vida, para o meu trabalho e para os meus clientes. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o método sensação. Eu tenho ministrado cursos sobre o método sensação no sul do país, e nós vamos abrir uma turma aqui em Brasília no ano de 2020. Algum de vocês já tem o meu flyer. Quem não tem, eu estou aqui no stand da Aurum, tirando dúvidas e oferecendo outras informações, né? São 4 finais de semana, de sábado e domingo, são 72 horas de curso, onde a gente aborda toda a teoria do sensação e estuda alguns casos práticos também, que é importante para conseguir colocar em prática esse método. Ok? Então, se vocês têm interesse, vocês podem ter outras informações através desse link e também fazer as suas inscrições aqui. Ok? Muito obrigada pela atenção. Namastê.